Meus amados, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez é um prazer imenso poder estar se assentando nessa cadeira para estar gravando mais um vídeo abençoado, palavra abençoada para a sua vida. Meus amados, já dá o seu like. Seu like é importantíssimo nesse vídeo, né? É importante para a propagação desse vídeo na rede. Também, se você não é inscrito, para que você receba as notificações de novos vídeos, se inscreva neste canal para que você seja abençoado e abençoe esse canal e o meu ministério, em nome de Jesus. Compartilhe com um amigo, sempre uma pessoa tem um amigo, compartilhe com ele. Fale deste canal que tem um compromisso primordial com a palavra de Deus. E você que deu vontade de comer aquele lanche saboroso, aquele lanche especial, Farinas Burger, de quarta a sábado, a partir das 17 horas, na Praça de Barra Mares. E no domingo, pela manhã, até as 16 horas, ali na Praia dos Recifes. Esse é um trailer das maravilhas culinárias. Esse é um trailer abençoado. Ali, procurar a irmã Érica, que é a dona desse trailer, que tem ali o dom para a cozinha, para a comida saborosa, aquele tempero também mineiro. E ali conta também com sucos, vitaminas, o macarrão, o famoso macarrão na chapa, também porções de carne com aquela mandioca frita, frango com aquela batata saborosa e peixe assado. E você vai degustar ali de vários sabores de lanche. Se precisar, ligue e contrate o seu serviço também. Tem entrega em domicílio e é uma benção. Farinas Burger. Vamos à palavra de Deus. Vamos estar lendo um texto. Você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, porque eu só sei pregar a Bíblia e isso é o essencial. No livro de Jeremias, o profeta das lágrimas, Jeremias capítulo 18, versículo 4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Este versículo que acabei de ler faz parte de uma das parábolas do Antigo Testamento, e dessa feita o profeta que mais trabalhou com parábolas no Antigo Testamento, o profeta Jeremias. Deus usou de forma extraordinária em um tempo, em um momento de crise política, crise espiritual, religiosa, social. E ali aquela nação estava em decadência, em desespero, e Deus levantou o profeta Jeremias para ser um porta-voz da verdade. E aqui nós temos, só para fim didático, se você quer entender esse texto, para qualquer um de nós entendermos esse texto a fundo, precisamos ler a visão panorâmica que o apóstolo Paulo teve desse texto. Para a gente entender esse texto aqui, do capítulo 18 de Jeremias, precisamos ler o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, especificamente o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. Esses 3 capítulos serão
essencial didaticamente para você entender esse texto que eu acabei de ler. Esses 3 capítulos de Romanos tratam da eleição, da rejeição de Israel, a eleição de Israel, a rejeição de Israel e a restauração de Israel. Então esse texto aqui vai estar trabalhando nesses 3 princípios. Agora, de tantas verdades que Jeremias foi usado para tratar com o povo de Israel, que é, em primeira mão, a primeira interpretação é para o povo de Israel, mas essa palavra ela é sempre atual. O contexto contemporâneo é para o povo de Israel, mas esta palavra ela é atual, porque a palavra de Deus ela tem autoridade eterna. Agora, de tantas verdades que nós podemos aprender nesse texto, eu quero destacar 2 que serão de suma edificação para a nossa vida. Primeiro, eu quero destacar aqui a soberania de Deus. Observe que o texto começa assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Observe. Mas Deus não estava falando com o profeta? Veja, a palavra, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Por isso nós não temos que ser preguiçosos, tardio em aprender a palavra de Deus. Deus tem os seus métodos de trabalhar conosco. Ele já estava falando com Jeremias, mas ele queria mostrar uma mensagem. Ele queria que Jeremias fizesse um esboço pessoal. Agora ele disse: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A palavra Jeremias já tinha recebido do Senhor a ordem de descer à casa do oleiro. Agora ele tinha que ir até a casa do oleiro para aprender uma lição, uma mensagem, receber uma mensagem da parte de Deus. Então ele desce à casa do oleiro, versículo 3, descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Vejam, Deus nunca está parado. O oleiro estava a todo tempo trabalhando nas rodas. O oleiro estava a todo tempo trabalhando com barro e com vasos. Porém, o que nós temos que entender aqui é que Deus nunca está parado. Deus sempre está trabalhando. O fato de às vezes Deus estar em silêncio conosco não significa dizer que Ele está distante, ausente, aquém de nós. Mas Ele está a todo tempo trabalhando. Agora vamos observar aqui a soberania de Deus tratada nos versículos 5 e 6. Veja. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. O tema da soberania de Deus é um dos temas mais questionado, menos aceito entre o povo, porque às vezes no afã da nossa falsa liberdade, nós queremos fazer o que quer, mas temos que entender que Deus é soberano em nossa vida. E o que tem a ver a soberania de Deus? Primeiro, o seu senhorio absoluto, o seu senhorio pleno. Deus faz qualquer coisa sem precisar pedir autorização a ninguém. Vou repetir: Deus faz qualquer coisa sem precisar pedir autorização a ninguém, porque Ele é soberano. Veja, Deus é pleno, Deus é soberano. O que nós podemos aprender sobre a soberania de Deus? A sua eternidade, o seu senhorio, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. O que faz Deus exercer a sua soberania com maestria.
Agora vamos observar aqui um versículo em Isaías 64, versículo 8. Se você não tiver uma Bíblia aí agora, depois você confere em alguma Bíblia, mas não deixa de conferir a mensagem de Deus para a sua vida. Diz assim, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Veja que mensagem extraordinária. Veja, mas agora, ó Senhor, o Senhor aqui é Jeová, é o seu nome próprio, né? Tu és o nosso Pai. Pai aqui não é o termo de amor, de bondade, não. Aqui nesse contexto é pai de senhorio, pai de proprietário, pai de dono, pai de senhor. O que quer dizer que ele é o nosso Criador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso gestor. Veja, ele diz assim, Tu é o nosso oleiro e todos nós obra das Tuas mãos. Veja, nós somos barro. Deus não nos fez de diamante, Deus não nos fez de ferro, Deus não nos fez de prata, de bronze, de cobre. Deus nos fez de barro. Lembre-se, você é barro. A matéria-prima que Deus te criou é de barro. A matéria-prima que Deus me criou é de barro. Não é de coisas esplendorosas, é de barro. Isso denota para nós a fragilidade humana. Veja, Deus é soberano, Ele é Senhor. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Não tem ninguém na terra que existe por si só. Não tem ninguém no universo que pode bater no peito e dizer assim, eu não dependi de ninguém e nem dependo de ninguém. Porque todos são obras da criação de Deus. Desde a macro, a microcriação, criatura no universo. São obras da criação de Deus. E todos são considerados como pó diante de Deus. Porque Deus é extraordinariamente glorioso. Vamos para o nosso texto de debate. Vejam a segunda lição que nós temos que aprender aqui. A primeira é a soberania, a segunda é paternidade. Mas você pode estar se perguntando, mas esses dois atributos não se chocam? Não. Vejam como eles estão harmoniosamente interligados, relacionados. Veja que coisa extraordinária. Deus ele pode ser ao mesmo tempo soberano, supremo e ser codescendente, e ser paterno, e ser misericordioso, e ser gracioso, e ser benigno. Por isso que o mundo carece de Deus. Por isso que nós precisamos de Deus. Deus é uma pessoa extremamente necessário. O que significa dizer que se tirasse Deus, deixaríamos de existir. A nossa existenciabilidade não faria menor sentido. Deus é a razão, é a causa da nossa existência. Agora, veja o versículo 4 que eu vou frisar mais uma vez. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem fazer aos seus olhos. Lembre-se, o barro tem que ser modável. O meu tio tinha uma olaria e eu era criança, às vezes lhe acompanhava na sua rotina de fabricação de tijolos. E eu via ali e às vezes a gente entrava ali num barreiro
para tirar um barro que tivesse mais argila, e aquele barro era limpo, aquele barro tinha que ser todo limpo, todas as pedras, todas as raízes, todos os fiapos. Eu falo porque eu já ajudei a fazer isso. Tinha que ser tirado. E ali a gente ia jogando água e pisando, e quando ia aparecendo pedras, barros, fiapos, raízes, alguns cacos de vidros, tudo tinha que ser tirado, para que quando fosse fabricar o tijolo, não tinha que ter nada para não trancar o tijolo. Veja que coisa extraordinária. Agora veja que trabalho, que processo. O oleiro, e Deus está querendo mostrar para o profeta Jeremias que o mesmo trabalho, o mesmo processo que o oleiro tinha de preparar o barro, de pisar o barro, de amassar o barro, de molhar o barro, de colocar o barro na roda, de girar o barro e dar moldes ao vaso, Deus tinha com Israel, e Deus tem conosco. Agora observe, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Havia aqui existia aqui um defeito, não na mão do oleiro. O defeito aqui estava na elasticidade do barro. O barro aqui estava com defeito. Não era defeito do oleiro. Aqui é um defeito moral e espiritual. Veja, a etimologia dessa palavra se estragou, tem a ver com corrupção moral e espiritual. E o oleiro era extremamente habilidoso na sua profissão, o que remete para Deus no seu amor, no seu poder, na sua glória e na sua perfeição. Agora, vamos observar. Pela soberania de Deus, ele poderia ter jogado o vaso fora, o caco fora, o vaso estragado fora, porque ele está, a olaria era numa região do monturo, na região de lixo, do vale de Num. Essa era a região mais perversa de Israel. Era a região onde se sacrificavam crianças a Moloque, onde vários sacrifícios de seres humanos eram feitos ali, aos Baalins. Era a região mais perversa de Israel, era ali o Vale de Num, e tinha ali o lixão, onde era queimado lixo, monturo, o dia inteiro. Agora, observe que o oleiro poderia ter jogado esse vaso fora, porque ele era soberano para fazer isso. Mas o amor de pai não deixou ele jogar fora. Veja que a sua paternidade não deixou ele jogar fora. Ele tornou a fazer um outro vaso. Veja que como é bom se quebrar na mão do oleiro. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar para você que talvez esteja afastado do Evangelho, já pregou, já cantou, já dirigiu igreja, já pastoreou, já foi presbítero, já foi professor, a lista é extensa. Eu quero lhe dizer nesta hora que há esperança para você, que há uma segunda chance para você, que há uma oportunidade de restauração para você, que há uma saída para você, porque você está na mão do oleiro. A roda de Deus não para, o tempo de Deus não para, Ele está trabalhando no processo da sua vida. Receba esta palavra da parte de Deus para que a sua vida seja restaurada. Talvez você tenha saudade, né, de cantar, de pregar, de pastorear e não tem força e acha que a sua vida está descartável. Não, você não é descartável, porque Deus não desiste de você. Deus não abre mão de você. Você é precioso na mão de Deus. Agora, veja em Salmo 103, versículo 13 e 14, diz assim: como um pai
se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Jesus, quando orou a oração do Pai Nosso, ele disse Pai, e a palavra Pai é Abba, no aramaico é Abba, Abba, Pai, papaizinho. Veja que termo de tratamento de amor. Veja, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que a graça, que a misericórdia de Deus esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu ministério, esteja sobre a sua vida. Eu quero ser boca de profeta para a sua vida nesta hora. O verso 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Agora eu quero voltar para quem é servo do Deus Altíssimo, que está passando por prova e tem dito: ah, meu Deus, até quando? Ah, meu Deus, por que tanta prova? Deixa eu lhe dizer, o oleiro não colocará peso além da medida do vaso. Veja, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ninguém ama mais do que Deus, ninguém conhece mais do que Deus, ninguém tem mais misericórdia do que Deus, ninguém sabe fazer mais do que Deus. O Deus sabe como trabalhar, pois Ele conhece a nossa estrutura. Às vezes nós posamos de forte e somos fracos. Às vezes nós posamos que somos felizes e somos tristes, traumáticos ou rancorosos. Ele conhece a nossa estrutura. Se quebre na mão do oleiro, se deixa ser moldado pelo grande oleiro. E só lembrando para você que o vaso é mais importante do que a prateleira. Ninguém vai no supermercado por causa de uma prateleira. Ninguém vai em uma galeria de obra de arte por causa de uma prateleira. Todos vão por causa do vaso, todos vão por causa de uma obra de arte. Então deixa eu lhe dizer, se o oleiro pode mudar a sua vida e fazer de você um vaso extraordinário para estar nas grandes galerias da história da humanidade, que o Senhor esteja com as suas mãos poderosas restaurando a sua vida, cumprindo os seus propósitos. E eu quero neste momento orar por você e pedir mais uma vez, não se esqueça de se inscrever neste canal, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de propagar este canal missionário, levar mais à frente para outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos a Ti, meu Senhor, por mais uma oportunidade de pregar a Sua palavra, que o Senhor possa estar com as Tuas poderosas e graciosas mãos sobre a vida do seu povo, para abençoar, para transformar, para restaurar, para dar uma segunda chance àquele que porventura não tem mais força para caminhar. Eu quero ser boca de Deus para a restauração desta vida. Eu quero ser boca de profeta para profetizar bênção e restauração para esta pessoa que tem dito do outro lado que não dá mais, que vai parar, que não conseguirá mais, que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você nesta hora, há jeito, porque o oleiro está produzindo o seu vaso, e quando o oleiro, que é o nosso Deus, terminar o seu trabalho, você verá que o vaso estará aprovado para estar nas grandes galerias das histórias humanas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.